diferente. Nós vamos, nós vamos gravar essa chamada, essa reunião. Será uma noite de perguntas e respostas. E por que que as câmeras têm que ficar desligadas? Não é por maldade, é porque o Skype é uma ferramenta um pouco limitada. Então, quando todas as pessoas ligam ao mesmo tempo suas câmeras e microfones, ele fica muito poluído, digamos assim, e a ligação cai, começa a dar interferência. Então, infelizmente, nós não podemos vê-los, mas recebam todos o carinho e o abraço virtual do Gel. Eu gostaria de pedir, então, que a nossa querida palestrante facilitadora de hoje, a Gorete Newton, abra sua câmera para que a gente possa vê-la, e eu gostaria de apresentá-la. Gorete, seja muito bem-vinda à casa de Lívia. Boa noite, que prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho e por vir aqui conversar, né, e nos esclarecer sobre essa doutrina de luz. Nós estamos todos muito gratos, não? Eu queria agradecer, né? Desculpe. Eu que tenho que agradecer por esse contato fraternal, por esse encontro de corações, né? A gente agora vendo um pouquinho de cada um, fazendo essa troca muito importante, que também é um pedido de Kardec que nós nos visitássemos, né? E na atualidade é muito mais fácil, porque nós podemos nos visitar virtualmente, quando não é possível pessoalmente, né? Graças a Deus, eles pensaram em tudo. Deixo a palavra nas tuas mãos. Claro, muito obrigada. Graças a Deus eles pensaram em tudo. Eles não nos deixaram sem essa ferramenta importante, né? Eu só vou ler um pouquinho sobre você. Gorete conheceu o Espiritismo em Salvador através de Divaldo Franco. Divaldo foi a mão de Deus que lhe devolveu a vida. Ela vive fora do Brasil há 29 anos. Se tiver alguma coisa errada aqui, você vai me dizendo. 2 dos quais no México e 27 na Suíça. Casada com Udo Newton, com quem tem 3 filhos, Carolina, Vitor e Igor. Gorete Newton é presidente da FESUIS, Federação Espírita Suíça, presidente há 22 anos do CEEAK Vintatua, foi gerente da Edicei Europa, ex-editor oficial da SEI, onde durante 20 anos buscou divulgar e viabilizar traduções ao alemão das obras espíritas consagradas como as obras básicas de Allan Kardec, obras mediúnicas de Cândido Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira. Atualmente, presidente da Licht Verlag, editora Luz. Como médium, já publicou 2 livros em 6 idiomas, O Diário de um Drogado e Ostracilda, a Ostrinho Infeliz. Eu achei esse tão fofo, gostaria muito de poder ler e trazer para a minha evangelização. Em breve lançará um novo livro, Suicídio, o que vem depois. Então, muito obrigada, Gorete. Eu vou passar... hoje, como é um dia diferente, você já tem aí as perguntas, né, que os nossos alunos de vários cursos fizeram. Temos também pessoas aqui que podem querer fazer perguntas, né, perguntas espontâneas. Então, como é uma coisa que é nova para nós também, eu sugiro que eu peça que a gente vá nessa sequência que foi passada, porque eu fiz questão de passar para você na sequência que eu recebi, sem alterar nada. E eu vou passando assim, a pessoa abre a câmera, o aluno lê sua pergunta e aí você responde, tá bom? Se tiver algum problema, se for muito rápido, se demorar muito, aí a gente vai vendo no caminho. Eu conto com a tua expertise também para me ajudar, tá bom? Então, a primeira pessoa que eu tenho aqui é estudante do Livro dos Médiuns e do curso da Evangelização de Paz Raízes do Amor, Rosalva Gavião. Por favor, abra sua câmera, querida, e faça a sua pergunta. Rosalva? Oi, Pati. Sim, boa noite. Pati, você me perdoe, você tem a pergunta ali que eu te fiz, porque eu estou aqui no meu caderno, não estou achando ela aqui, que eu mandei para você. Eu tenho aqui, então eu vou ler para você. Obrigada. Manipulação. A mediunidade pode ser manipulada quando a pessoa acredita
já ter visto manifestações, saber que elas existem, mas sabendo também usar o poder da mente, rezar para não desenvolvê-la por medo. Isso prejudica a evolução do espírito encarnado? Abre sua câmera para que ela possa te ver. Como lidar com esse medo? Uma boa noite, Rosalva. Boa noite. Eu li essa pergunta e meditei um pouco sobre ela. Então, nós vamos começar falando de um ponto crucial, tá? Que é a compreensão da neutralidade da faculdade mediúnica. Então, todas as pessoas que são portadoras de faculdade mediúnica, que nós diríamos ostensiva, no caso, aqueles que teriam possibilidade de exercitar a mediunidade, ou que tem algumas das faculdades da mediunidade, seja de vidência, seja de psicofonia, psicografia, fenômenos físicos, materiais ou fenômenos intelectuais, elas portam essa faculdade e essa faculdade não lhes traz nenhum mal, né? De forma nenhuma. A mediunidade não nos faz mal nenhum, porque ela é neutra. A nossa conduta moral e a nossa forma de viver que pode fazer com que essa mediunidade se manifeste de alguma forma perturbadora, como qualquer uma das nossas faculdades dos sentidos, né? Então, às vezes a pessoa já percebe que tem essa mediunidade, ela vê manifestações, ela até acredita que exista essa mediunidade nela ou em outras pessoas, mas tem um medo e quer bloquear isso. É muito comum as pessoas chegarem na casa espírita e perguntar para a gente: não daria para vocês fecharem a minha mediunidade? Daria para você cancelar a minha mediunidade? Eu falei: não, isso não. Agora, como a gente sabe que a mediunidade é uma faculdade neutra, nós vamos pensar que ela existe na humanidade inteira. Ela não é um privilégio de espíritas, né? É um privilégio humano, uma faculdade humana. É um sentido que está sendo desenvolvido há milênios, há séculos, né? Nos nossos corpos físicos, nos capacitando para o futuro, que é essa comunicabilidade constante com os dois mundos, desde que o homem é homem, desde que passamos a existir sobre a Terra. Então, você pergunta assim, mas sabendo também usar o poder da mente, rezar para não desenvolvê-la por medo. Aí nós vamos ver um ponto, que essa pessoa que já está sabendo que existe mediunidade, ela não tem um conhecimento profundo sobre essa faculdade. Ela acredita. Acreditar nem sempre é saber. O medo, ele é um instinto básico da criatura humana. E ele está absolutamente ligado ao desconhecido, ao que vem depois, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver é que, se há uma formação de um grupo espírita, o próprio Kardec nos pede que nós não coloquemos ali dentro pessoas impressionáveis, pessoas medrosas, pessoas não possuidoras de fé, né? Por quê? Porque a gente vai fazer mais mal para elas do que bem, e elas vão, pela sua incapacidade de compreender as coisas até então e pelo medo que carregam constante, podem ser prejudicadas e prejudicar o trabalho que tem que ser desenvolvido. Bom, então a gente vai ver um outro ponto. Ninguém é obrigado a praticar a mediunidade, tá? Mas, como a mediunidade é uma faculdade neutra, e se a pessoa traz em si uma faculdade ostensiva, a vida moral dessa pessoa é intrinsecamente ligada a essa mediunidade. O que é essa mediunidade? A capacidade que tem o homem de perceber as presenças espirituais, de perceber o mundo invisível, de ver, de sentir, como os sentidos, né? Nós temos 5 sentidos físicos ligados ao nosso espírito, que é o tato, a audição, o olfato, o paladar,
a visão, né? Então, nós vemos que esses sentidos são exclusivos do corpo físico, mas eles impressionam o nosso espírito nos mandando mensagens. A mediunidade, ela está no nosso corpo físico e nos permite essa troca, essa comunicação com o mundo espiritual. Então, sendo neutra, e aquela pessoa não tem acesso a uma reunião mediúnica, imagino que seria do mundo, né? Seria uma injustiça de Deus, né? Das leis divinas, que um médium teria que se comunicar numa reunião mediúnica, ter que ter uma atividade mediúnica ostensiva. Então, a humanidade inteira estaria perdida, porque a mediunidade está em todos os povos. A mediunidade ostensiva existe em todos os povos. Mas as pessoas percebem que a vida delas, desses médiuns, se tornam muito ruins quando elas não tomam uma postura equilibrada diante da vida, quando elas adentram a excessos. Então, essas pessoas têm uma tendência muito maior de desequilíbrio do que aquelas que a gente chama assim, são pedras, né? Não sente nada, não vê nada, não ouve nada e vive uma vida assim totalmente ligada ao mundo, vamos dizer, da matéria, né? O que Deus quer de nós? Como que se equilibra essa mediunidade se eu não quero de forma nenhuma participar de uma reunião mediúnica? Eu tenho que ter uma conduta saudável, eu tenho que cuidar do meu corpo e da minha alma e, acima de tudo, eu tenho que buscar um ideal elevado para a minha existência. Ninguém pode viver feliz sem fazer o bem. Essa frase que todo mundo conhece do Espiritismo, não basta ser bom, tem que fazer o bem. Então, lidar com este medo significa informar-se. O medo ele está vindo a você, a essa pessoa que talvez gostaria de ter uma resposta para outra pessoa, né? Como eu lido com o meu medo da mediunidade? Informe-se, estude. E se você vê que esse medo não passa, não entre numa reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica não é lugar de gente medrosa. É lugar de gente que está disposta a enfrentar um grande desafio, salutar, saudável e um salto tão grande na nossa existência, com as informações que nós vamos ter ali dentro, que vai nos fazer viver 2 encarnações em uma. Se nós modificarmos a nossa conduta todos os dias. É aquele processo de ser espírita, né? Que amanhã eu seja melhor do que hoje. Não melhor do que os outros, mas melhor do que eu mesmo, né? Então, o medo, ele está muito ligado ao desconhecido. Então, se informe, se prepare e desenvolva no seu coração a fé. Sim, eu estou ouvindo. Acho que alguém entrou ali com a câmera, com o áudio ligado. Mas estou ouvindo, está ótimo. Então, estou entendendo também. Entendeu? Então, o mais importante, se nós estamos como o grupo de estudo do Livro dos Médiuns, né? Se nós estamos orientando um grupo, nós temos que levar essas pessoas a tomar conhecimento do quanto elas podem progredir com o contato com o mundo invisível, porque nós vamos ter uma visão tão ampla do ponto que pode chegar uma criatura humana, por exemplo, né? Das curas que podem acontecer com aquelas pessoas que vêm à casa espírita trazendo perturbações de todos os matizes e nós podemos auxiliar. Mas na reunião, a reunião mediúnica não é uma reunião de caridade para os espíritos. Muita gente acha, eu vou lá para a reunião mediúnica fazer caridade. Não, a caridade é para você que está participando. Você é o maior beneficiado dessa reunião, porque você está tendo oportunidade de contato com uma realidade espiritual que bilhões de criaturas não têm. Então, o seu campo de visão vai aumentar, a sua possibilidade de reflexão em relação aos problemas da humanidade vai ser muito mais ampla, né? Então, se você tem medo e não consegue se livrar dele,
não entre para a reunião mediúnica. Se esse seu medo é um medo inicial, você tem que estudar o que é uma reunião mediúnica, o que é a comunicabilidade com os espíritos e enfrentar, né, o seu medo com o conhecimento. Porque o conhecimento é que nos liberta. Ninguém vai ser prejudicado porque não vai participar de uma reunião mediúnica. Nós vamos ser prejudicados se nós não tomarmos pé da evolução da nossa alma. Trabalharmos para isso. Senão a Casa Espírita tinha que ter 10.000 reuniões mediúnicas, porque o que não falta é médium na humanidade, né? Então nós temos que veicular muitas vezes, pela impossibilidade de um exercício mediúnico, as nossas energias em prol do bem do próximo. Porque isso faz com que nós não caiamos nas malhas das obsessões que nós médios temos tanta facilidade de cair. Então, é evangelho no lar, né? São ações caritativas e conhecimento, para que nós possamos desenvolver essa mediunidade, né? Porque desenvolver a mediunidade é fazer o bem, né? Esse é o principal ponto. Então, não sei se com isso eu respondo a sua pergunta. Ou se você ainda tem alguma dúvida. Não, respondeu. Na verdade, eu sei que para enfrentar os nossos medos é um dos meus objetivos sempre. Eu sempre busco enfrentar os meus medos, né? E agora chegou a hora de eu enfrentar esse. Obrigada, respondeu sim. Não podemos ter medo daquilo que nos vai fazer bem. Temos que ter medo de fazer o mal, né? Tá? Então, muito obrigada por sua pergunta. Que bom, muito, muito legal, adorei, muito bom mesmo. Agora eu vou chamar, para não perder mais tempo, a Silvia. Silvia, você está aí, querida? Estou, Patrícia. Sim, então, boa noite. Você tem o texto da sua pergunta, você quer fazê-la pessoalmente ou eu tenho que ler para você? Você leia, por favor. Então, tá. Então, com a relação à experiência de quase morte, EQM, o que o Espiritismo entende por EQM? Pode-se dizer que este fenômeno é um desdobramento? O que é que sai do corpo? O perispírito, a consciência, a alma, o espírito? Esse mundo transitório na qual a pessoa fica é o mesmo que depois do desencarne? A maioria dos relatos são de leveza, clareza e muita luz. Muito raramente de escuridão e medo. O que faz a diferença? A Silvia é estudante do livro Nosso Lar, no nosso curso em alemão. Boa noite. Então, a sua pergunta, ela tem que ser primeiro compreendida para a gente poder explicar. Quando você fala assim, o que é que sai do corpo no EQM? É o perispírito? É a consciência? É a alma ou espírito? Então, nós vamos ver que nós temos uma tríade, que o Kardec, ele, para resumir a vida humana na Terra, ele nos explica que nós temos um corpo físico, um perispírito e um espírito. A espiritualidade, que usou esse termo técnico de perispírito, é um molde, né? É um intermediário entre o espírito e a matéria, porque o espírito é algo muito, muito sutil, muito poderoso. E a cada planeta que a gente vai reencarnar como uma necessidade das nossas almas, a gente tem que tirar daquele planeta a matéria sutil para podermos fazer dentro do ventre de uma pessoa daquele planeta o nosso corpo físico. E para isso existe um perispírito, que é um envoltório que dá uma forma ao espírito retirado da matéria daquele globo. E é esse perispírito, vamos dizer assim, que guarda nele toda a consciência. Tanto a consciência do passado, quanto até o momento presente, e muitas vezes, em lapsos, pode até dar saltos no futuro, né? O perispírito é ligado ao corpo físico, célula por célula. Quem fala muito sobre o perispírito é o Dr. Yandoli,
né? Que ele escreveu um livro que é maravilhoso, que é Reencarnação, uma Lei Biológica. Então, o perispírito, ligado célula por célula do nosso corpo físico, e quando nós estudamos o perispírito, que tem um livro maravilhoso que se chama Perispírito, do senhor Zimmermann, né? Se eu não me engano é Zimmermann, a gente vai ver que inúmeras são as possibilidades desse perispírito. Nós ainda, seres pouco desenvolvidos, não estamos isentos de perispírito. Quando nós desencarnamos, quando o nosso corpo deixa de existir, o que sobrevive é o perispírito, levando em si uma bagagem, uma informação completa do que a gente viveu até aquele momento do desencarne. Quando a gente sai do corpo, a gente sai como a gente saiu agora, né? Como nós estamos agora, porque nós levamos essas impressões muito fortes. Se eu desencarnar agora, eu vou chegar no plano espiritual com os meus dentes tortos, que eu tenho 2 dentes lá para trás, e eu vou falar logo, meu Deus, já vou consertar, né? Mas ele é super maleável, ele é expansível, ele tem infinitas possibilidades. Quando uma pessoa passa pela experiência de quase morte, onde 85% das pessoas têm uma experiência marcante, positiva, e os outros 15% trazem informações que lhes deixam desesperados, que não foram tão boas assim, né? Como perseguições, escuridão e medo. A diferença está aí no padrão moral dessas pessoas. Como nós sabemos, nós morremos todos os dias, mas não de dia, de noite, quando a gente vai dormir. Quando a gente dorme, que o nosso corpo relaxa, essas células perispirituais se afrouxam do nosso corpo físico, porque ele precisa repor as energias físicas, né? Precisa de um descanso mental, e o nosso perispírito se desloca, né? E ele pode ir aonde ele quiser, inclusive para onde não presta, que é onde minha consciência vai me levar. A consciência é o acúmulo das nossas informações do que nós somos. O grau de consciência que eu tenho está ligado a tudo que eu consegui concluir nas minhas existências. Então, eu posso ter uma consciência muito desperta, muito elevada, e posso ter uma consciência de sono, ou ser até inconsciente, né? Então, quando eu durmo, esse perispírito se afrouxa de forma espontânea, sem nenhum tipo de trauma, né? E vai para onde ele tem o que? Afinidades. No caso da experiência de quase morte, é um fenômeno que acontece inesperadamente. A gente não exercitou ter um infarte, né? Mas a gente exercitou todo dia dormir, que é uma coisa tranquila, que a gente vai lá tentar dormir, né? E afrouxar os laços e partir para o mundo espiritual. No EQM é diferente. Algo acontece, é um acidente, né? Que acontece inesperadamente. Então, é como que nosso perispírito, ele é catapultado fora, ele sai. Mas isso é uma oportunidade divina, maravilhosa, quando nós temos a experiência de quase morte, mas voltamos, né? Muitos vivem um êxtase, porque não existe coisa mais maravilhosa do que estar fora do corpo. E quando estamos fora do corpo de forma consciente, às vezes, vamos dizer que foi um infarte, foram segundos, a pessoa voltou, ela teve quase uma morte, ela foi e viveu uma história enorme. Isso eu só posso te explicar porque eu já vivi uma experiência de alguns segundos e que eu tinha dado 3, 4 passos, mas eu assisti um filme andando, né? Então, imagina quando isso te acontece num infarte, num acidente, né? No que seja, que você, num coma, né? Que às vezes o coma é uma coisa muito mais longa, muito mais complexa, né? Então, seu corpo está naquelas condições limitadas, mas o seu perispírito não. Para a gente elucidar, a mesma coisa com as pessoas portadoras de deficiência.
O corpo está com uma debilidade que impede que a comunicação total daquele espírito ocorra através do mecanismo daquela mente, daquele corpo, porque ele está defeituoso. Mas o perispírito que habita aquele corpo está absorvendo todas aquelas experiências. Está vivendo a prisão do corpo de forma positiva ou negativa, porque nós somos livres, né? E está absorvendo aquela possibilidade de crescimento espiritual. Né? A experiência de quase morte ela é muito importante para a neurociência, porque está levando os cientistas a tomarem pé de que algo mais é uma alma humana do que somente habitar um corpo que nasce, cresce, vive, morre, apaga uma luz e deixa de existir. A EQM está trazendo análises, principalmente um dos pioneiros, que foi o Dr. Raymond A. Moody Jr., que escreveu o livro Vida Depois da Vida, com os pacientes que ele pesquisou. Né? E não tem nada a ver com cultura, classe social, com raça, com religião, com nada. Para todos os seres que ele pesquisou, as reações dessa experiência de quase morte são iguais, são muito parecidas, mostrando que havia ali uma coisa que interliga todos os seres humanos da Terra. Voltamos a relembrar que nossa origem é a mesma. Nós nos separamos, nos dividimos por ignorância. E por não queremos perceber que temos um único Pai, um único Criador, e que somos filhos dele e, por consequência, todos irmãos. Então, a experiência de quase morte, o que sai ali, é um desdobramento forçado, né? Porque não é um desdobramento que a pessoa está fazendo porque ela está sendo voluntária, não um desdobramento voluntário, é um desdobramento involuntário, ligado a um acidente qualquer. Né? Que seja um infarte, um acidente de automóvel, uma queda, o que quer que seja, que a pessoa sofreu, e às vezes vai até extremos muito graves, inclusive alguns casos que a pessoa é tida como passou por morte cerebral, né? E retorna. Então, elas voltam e começam um movimento de muita transformação. A maioria, não todos, mas a maioria se torna pessoas que começam a pensar em Deus mais do que antes. Valorizar coisas que elas jamais tinham valorizado antes desse acidente. E envolve membros da família e mesmo conhecidos ou amigos. Porque ela começa a viver uma experiência nova, perceber que ela não é somente um corpo. E ainda tem outras pessoas que o choque é tão absurdo que desperta memórias passadas que estavam, como eu brinco com as pessoas, parafusadas dentro da glândula pineal. Né? Informações que a gente não podia ter naturalmente na nossa existência atual, porque poderia ser motivo de queda. Mas a pessoa tem uma EQM e volta pintando telas maravilhosas. A pessoa entra em coma e volta com uma faculdade artística. O que é isso? São provas dos arquivos psíquicos que nós trazemos e que por um impacto desse e por permissão divina, porque nada acontece por acaso, desperta, relembra e mostra aquela faculdade que estava guardada no âmago do seu perispírito, para não ser utilizada nessa existência até aquele momento. Eu assisti uma reportagem muito maravilhosa de um senhor que voltou pintando telas sacras das mais belas e ele nunca tinha pegado num pincel. Né? Então são casos assim que nos mostram quanto potencial a nossa alma guarda. Muitos desses potenciais estão fechados para que não seja motivo de nossas quedas, das nossas vaidades, e no momento que a gente desperta para a imortalidade, a gente pode até passar até a possibilidade de que esses potenciais possam voltar a ser exercitados, né? O que faz a diferença entre a pessoa passar por uma experiência salutar, maravilhosa, abençoada, e uma experiência negativa de medo e escuridão, são os fatores morais ou mesmo
os débitos do passado, onde essas pessoas estão rodeadas de obsessores, né, que querem amedrontá-las. Eu tenho dificuldade de falar dronta, né? Então, espero que com isso eu tenha explicado um pouco sobre essa diferença. Se eu não fui clara, por favor, me cobre. É um tema muito abrangente, mas é muito interessante e você elucidou várias coisas que estavam assim um pouquinho na minha cabeça, que estavam em dúvida, mas eu também não quero tomar muito tempo, talvez numa outra oportunidade de perguntas que me vêm agora vão subindo, mas eu tenho outras pessoas que também querem te perguntar. Muito obrigada pela tua explicação, me ajudou bastante. Obrigada. Muito obrigada, viu? Espero que tenha trazido algo mais, né? Tá, então vamos dar seguimento. Gabriela, você está aí? Oi, eu tô. Você abre a câmera, querida. Você quer que eu leia a sua pergunta ou você lê? Pode ler, por favor. Então, tá. Gostaria de saber a visão espírita para a situação atual no Brasil. Gafanhoto, pessoas morrendo devido à pandemia. Por que está acontecendo tudo isso com o Brasil, se ele é a pátria do mundo, o coração do Evangelho? Gabi, abre sua câmera, por favor, querida. Boa noite, Gabriela. Gabi, Boa noite. Boa noite. Olha, o que está acontecendo não está acontecendo somente no Brasil, tá? Então a gente sempre acha assim, que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, não devia acontecer nada lá, né? Poderia até não acontecer se a coletividade brasileira como um todo já fosse de espíritos evoluídos, né? O Brasil é o coração do mundo e ele tem que cuidar para não perder essa posição de coração do mundo. Quem já viajou muitos países, quem conhece vários povos, sabe quanto que o mundo tem de diferenças entre as nações e entre as culturas. E para nós que convivemos com o povo brasileiro, que é o meu povo do coração, foi a pátria que eu renasci, o Brasil tem um povo muito especial. Muito especial. Nós somos pacíficos por natureza. Aí você vai pensar assim, mas tem tanta violência no nosso país. É de pouca gente. Olha, basta uma gota de óleo, tá? Uma gota de óleo em 1 metro cúbico de água para poluir. Tá? Então, são poucas as pessoas que são capazes de causar grandes prejuízos em nações, né? Então, o que a gente vê aí é que o que está passando no Brasil faz parte de todo esse movimento de transição que o planeta Terra está passando. O Brasil é, sim, a pátria do Evangelho. Ninguém exporta para fora do Brasil mais evangelho do que o povo brasileiro. Se você chegar em qualquer nação do mundo, você vai encontrar religiosos cristãos, vamos dizer assim, cristãos de várias vertentes, levando o evangelho de Jesus. Seja lá da forma que for, não vem ao caso, mas é uma pátria do evangelho. Nenhum país do mundo exporta tanto evangelho quanto o Brasil. Então, você não fique preocupada que tudo vai depender do que nós fizermos. Não se preocupe com o coletivo. Isso foi uma coisa muito importante que Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles nos trouxe. Não se preocupe com o coletivo. Cuide de você mudar você. Nós temos que nos mudar. Nós não temos como mudar o mundo lá fora. Mas se nós mudarmos a nós mesmos, nós vamos estar fazendo uma grande contribuição para o mundo. E quando nós temos fé, a fé nata do povo brasileiro, por que foi o Brasil, né, a pátria escolhida para que o espiritismo fosse resguardado?
e desse a continuidade ao trabalho que teria que ser feito. Não é o acaso. O Brasil é uma pátria onde as pessoas já nascem com fé em Deus. Eu não conheço nenhum povo do mundo que, quando a gente se despede, diz assim, vai com Deus, né? Eles não falam isso. Vai com Deus o tempo inteiro. Todo brasileiro, a maioria, que se despede, diz, vai com Deus, fica com Deus. O que é isso? A nossa Constituição foi promulgada em nome de Deus. A da Suíça também. Existe uma frase dentro da Constituição brasileira, promulgada na data tal, em nome de Deus. Então veja como é forte, né, a fé do povo brasileiro, a resiliência e a resistência que esse povo tem de atravessar tantas crises e continuar sendo bom. Porque o que está vendo de mal não é a maioria. A maioria do povo brasileiro é um povo muito especial. É um povo capaz, que ainda não se empoderou dessa capacidade de fazer com que a paz prevaleça sobre tudo e que Deus floresça nos corações das gerações. Quando a gente nasce no Brasil, a gente vai para lá aprender coisas que a gente não aprenderia em alguns países desenvolvidos, europeus. Aquela frase, onde come 5, come 10. Eu falo isso em todas as minhas palestras, porque isso é uma herança que eu fui receber no meu país chamado Brasil. Onde come 5, come 10. Seja bem-vindo. Bota um colchão, né? Bota água no feijão. Isso mostra a grandeza dessa coletividade chamada povo brasileiro. O que nos falta é apenas a gente se conscientizar da necessidade da instrução, né? Para agregar a esse manancial de amor que está dentro do coração do povo brasileiro. Né? É um amor muito grande. É um amor muito grande que o brasileiro traz no coração. E a gente não pode deixar que esse amor se entorpeça. Porque muitos de nós, espíritos do passado comprometidos, vamos renascer no Brasil para receber uma carga desse amor. E morremos de saudade, como todas as nossas existências tivessem se passado nesse país abençoado. Morremos de saudade. Então, não tema. O Brasil é o coração do mundo, o Brasil é a pátria do Evangelho, mas não pode ser poupado das experiências redentoras, das provas, para que a gente não se perca. O homem aumenta sua fé muito mais na dor do que na alegria. Então não é um acaso que nos atrai para esse momento de reflexão mundial. É para que nós despertemos, porque senão a gente ia mergulhar na materialidade. E se nós queremos um mundo de regeneração, tem que regenerar. Ou seja, tem que gerar de novo alguma coisa melhor. Né? Então faz parte desse planejamento divino para a reflexão, não só do povo brasileiro, mas de todo o planeta Terra. Espero ter respondido. Respondeu sim, muito obrigada. Tudo de bom para você. Vamos continuar então. Tiago, por favor. Sim, eu posso fazer a pergunta. Fiz 2 perguntas. A primeira é como entender o tríplice aspecto do Espiritismo? Olha, é muito interessante. Há uma guerra... Há muitos anos, eu estou no Espiritismo desde 85, então eu sempre ouvi aquela, o Espiritismo é uma ciência, não, o Espiritismo é uma filosofia, não, o Espiritismo é uma religião. E o medo que o espírita tem de dizer assim, o Espiritismo é uma religião. Kardec fala dos 3 aspectos, fez toda a sua obra baseada nesses 3 aspectos, tanto que ele não deixou escapar o Evangelho de Jesus. Né? Quando se fala de religião, Kardec deixa muito, muito bem claro, extremamente claro, o que o Espiritismo é como religião. Ele tem a faculdade, a possibilidade de fazer com que o homem se religue a Deus.
Porque a maioria dos homens da Terra estão descrentes daquele Deus bíblico, daquele Deus humano e vingativo. Então a palavra religião está ligada muito nas consciências, principalmente na Europa, nas consciências a um passado delituoso das religiões. Então, muitos espíritos têm medo de dizer assim, não, é uma religião. Então, a gente aqui na Europa, para não misturar na cabeça das pessoas, o espiritismo é uma religião, porque aí levaria as pessoas a pensar imediatamente, então teríamos rituais, sacramentos, pagamentos obrigatórios, vestimentas, o que fosse. Então, a gente fala, quando eles perguntam para nós, mas esse espiritismo é uma religião? Nós dizemos, é e não é. No sentido de que nós não somos como as religiões oficiais, mas a consequência do espiritismo traz para nós uma consequência religiosa. Então, eu sempre digo que o espiritismo ele é ciência, filosofia, com graves consequências religiosas, porque nos religa a Deus de uma forma bem diferente até hoje, vivida dentro das religiões. Porque ele nos mostra um Deus, o Deus, bom, misericordioso, justo, que geralmente não foi pregado assim nos séculos que as igrejas utilizaram o nome de Deus para nos acuar, para nos dar medo. E a aliança, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre a aliança entre a ciência e a religião, nós vamos ver uma coisa maravilhosa ali, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Como entender isso? Porque uma revela as leis do mundo material e as outras as leis do mundo moral. Veja que o Espírito ele chama leis do mundo moral, que seria o mundo mundo espiritual, não o mundo concreto, palpável da matéria, que as leis da ciência estão desvendando passo a passo ainda de forma muito primária, primitiva, né? Nós estamos passando por um processo de aprimoramento das ciências que inevitavelmente vão se cruzar com a religiosidade, mas não a religião que vai ser impositiva, que vai levar fantasia para a ciência, e sim uma se aliando à outra, mostrando que dentro da filosofia, da ciência, existe o espaço inevitável para as leis espirituais. Porque enquanto a ciência acadêmica está lutando para desvendar a ciência, o conhecimento da matéria, as religiões estão trazendo direcionamento moral. Agora, a religião que não for pautada na verdade, ela vai cair por terra durante os séculos. Se o Espiritismo não trouxer o que estaria ligado à comprovação científica, ele vai cair por terra. Mas não é o caso. Passam-se as décadas e cada vez mais a ciência comprova com fatos, né, os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram através dos médiuns e que Kardec, no dia 18 de abril de 1857, materializou no Livro dos Espíritos e depois dimensionou em outras obras, né? Vamos dizer, esclareceu melhor nas outras obras. Então, o que existia era uma incompatibilidade de julgamento nas duas ordens, né? Nas duas ordens de ideia, porque todas as duas, tanto a religião que renegava a ciência, né, que a gente sabe, nós tivemos mártires que trouxeram verdades e a religião os fez como mártires, os matou, né? Ou os pressionou a tal ponto que eles tiveram que voltar atrás com as suas próprias revelações, que eram revelações verdadeiras, científicas, né? Então havia um excesso de exclusivismo da parte da religião e hoje há um excesso de exclusivismo da parte da ciência. O que estamos fazendo? A religião vai cedendo à ciência, a ciência vai comprovando os fatos verdadeiros
e elas vão fazer uma aliança inevitável dentro de poucos séculos, né? Então, a gente vai ver que ciência é conhecimento, é saber das coisas, né? E filosofia, vem do filo, que seria amizade, amor, afeição, e sofia, que é sabedoria. Então, é o amor pelo saber. Então, o espiritismo é o amor pelo saber. Tanto é que o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, não basta a gente amar, nós temos que nos instruir, né? Para que a gente tenha base espírita real de conhecimento. Eu conheci um espírito no México, que era o Dr. Guilhermo, e ele me falou assim: minha filha, o conhecimento nos dá liberdade. Quanto mais você estuda, mas você descobre que não sabe nada. Eu fui fazer estou conversando aqui com vocês, morrendo de medo. Falei, meu Deus, será que ali vai ter pessoas que vão saber muito, muito, muito mais do que eu, e eu vou lá explicar o que é para eles, né? Eu fico com essa preocupação. Vou repetir coisas que todo mundo já sabe, né? Então, a gente vê que o espiritismo tem um aspecto científico, porque ele não prega, né, uma filosofia e uma religião sem fatos. E a ciência é exatamente isso. O espiritismo é aberto a ser analisado. Ele não tem nada a esconder, né? Não tem nada escondido ao escondido ao julgamento das pessoas. Então, qualquer ser humano pode pegar o espiritismo e estudar, concluir, trocar ideias, que está faltando no movimento espírita, essa saúde de troca de conhecimento, de um dialogar com o outro. Olha, eu descobri isso aqui naquele livro, o que você acha? Uma coisa saudável. Ninguém sabe tudo de mundo espiritual. Ninguém sabe tudo de espiritismo. E às vezes a gente vê uma corrida tão grande das pessoas, porque aquele se projetou numa área, então eu vou estudar só aquilo, porque eu quero saber tanto quanto ele. Que bom. Mas não se perca nisso. Não se paralise nisso. Veja outras coisas também dentro do espiritismo. Nós nunca vamos ser aquele que nós admiramos. Ele é ele, né? Eu aprendi isso muito cedo. Nós não somos Divaldo, nós não somos um Chico. Eles são eles, com aquele cabedal enorme, né? Com essa experiência que eles fizeram durante todas as suas vidas e chegaram a ser quem são, né? E a religião, que é a junção desse prefixo re, né? E ligare, né? Também tem muita... na etimologia das palavras, como as palavras foram criadas, quando elas surgiram, né? A palavra religião, ela surgiu por volta do século XIII, se eu não estou muito enganada. Então, essa palavra, até hoje, há discussões sobre a origem, a etimologia, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, mas Kardec tomou como base do latim o prefixo re, que funciona assim como um intensificador da palavra que virá depois, e ligare, religare, que é unir, né? Novamente, então religar com Deus. Então, seria um ato de voltarmos a nos unir com Deus, né? Nós humanos nos unimos ao divino. Isso é religião. Mas como se unir ao divino? Mas todo mundo está buscando Deus, todo mundo está ligado a Deus. Não, tem tanta gente que ainda tem medo de Deus. Tem gente que tem tanto medo da figura de Deus quanto tem medo da figura do demônio, que não existe. Então nós temos que vencer esses medos, por isso o medo está aí. Por isso o medo está nos fazendo tantos males nas áreas de pesquisas religiosas. Porque as pessoas se incrustam no pé da letra, né? Até Jesus usou a figura do fogo eterno, do fogo do inferno. Por quê? Porque falava homens daquela época. Agora, gente, a gente já andou um pouco mais adiante, já temos mais conhecimento e temos o direito de nos libertar através do conhecimento. Quem estuda espiritismo e depois volta
e lê os textos ditos sagrados, que são sagrados, trazem-se muito ensinamento, vão ter uma visão bem diferente da que tinham quando leram, vamos dizer, a Bíblia antes do conhecimento espírita. Eu acho que respondi. Então tem 3 aspectos. O filosófico, porque quando a gente conhece tantas pessoas que eram semi-analfabetas, e começaram no espiritismo devagarzinho. E quando você vê, elas estão lendo tantos livros, elas tomam um amor tão grande, a filosofia, o amor pelo saber, né? Que elas se instruem. Nós temos casos bem, até dentro da nossa casa espírita, de algumas pessoas que antes nunca tinham lido um livro, não sabiam nem como era bom, né? E começaram a ler, e hoje são pessoas que antes não abriam a boca nem para fazer uma prece, hoje fazem prece, leem em público, e aquilo para mim é eu acho assim, é uma herança do espiritismo para nós, é o desabrochar da nossa potencialidade de amor pelo saber. Então o espiritismo, ele traz para nós essa potencialidade que foi escrito com bases no amor pelo saber que Kardec tinha e no amor pelo saber que os espíritos bondosos que nos trouxeram a revelação espírita nos trouxeram. Nos religa a Deus e prova pelos fatos a imortalidade da alma. Muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta, só para não tomar muito tempo, que é como estudar e divulgar o espiritismo no exterior. Esse é um grande desafio. Nós estamos aqui na Suíça agora desde 92, são 28 anos, se eu não me engano, né? 92. 28 anos na Suíça. Quando eu cheguei já espírita, eu fiquei muito louca para divulgar o espiritismo para tudo que era suíço. Aí a gente para e raciocina. Quais eram as nossas limitações, né? Se eu chego num país que eu não falo a língua, se eu chego num país, olha, isso seria uma bênção. Nós chegamos num país espíritas, falamos a língua daquele país, né? E já temos o conhecimento espírita. Então, é um trabalho mais tranquilo, mais fácil. Só que o espiritismo, como ele ficou dormindo muitas décadas na Europa e em geral no mundo inteiro, e ele foi muito defamado, né? Se você entrar e pesquisar em alemão o que se fala de espiritismo, fora o que a gente agora colocou, e fora todo esse trabalho dos últimos 35 anos feito pelo Divaldo Pereira Franco na Europa, tem muita coisa que denigre a palavra espiritismo, e nós temos que resgatá-la, né? Então, viver o espiritismo fora do Brasil é um desafio, e que o que estava nos faltando? Quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, como que eu vou ensinar espiritismo para... Eu moro na parte alemã, se eu nem alemão falo. Como é que eu vou indicar um livro espírita naquela época, se não existe livro em alemão? Tá? Não existia livro em alemão, livro espírita. Então eu pensei, vencer os obstáculos. Então a gente tem que ver quais são os obstáculos que nós temos, tá? Não pensar numa massa. Lembrando que nós estamos submissos a uma organização que não nos pertence, é uma organização de Deus. Delegado foi Jesus para organizar o advento, né? O advento do Consolador é uma obra do Cristo. O Espiritismo é um projeto do Cristo. Então, ele sabe o que está fazendo. E resguardou o planejamento, vai lá para o Brasil, coloca lá, faz com que aquilo floresça a parte que faltou na Europa, né? Na Europa, quando nós pesquisamos em alemão, nós achamos uma vasta literatura fenomênica, científica até filosófica. Mas eu não achei nenhum evangelho traduzido ao alemão há mais de 100 anos. Não tinha. Não, se alguém achar, por favor, me informe. Porque eu já procurei em tudo que foi biblioteca. Uma das bibliotecas mais ricas de literatura espírita está em Leipzig,
muitos autores que escreveram sobre espiritismo e acabei batendo em um que, por acaso, nasceu e viveu na cidade onde eu fui trazida para viver na Suíça, que é Winterthur. Winterthur teve um dos maiores espíritas da história do espiritismo da Europa, tirando a turma francesa, né? Porque os franceses, como Leon Denis, Gabriel Delanne, Victor Hugo, e o próprio Kardec, não dá para comparar. Mas saindo ali, o Georg Sulza, né? Escreveu 20 livros sobre espiritismo. Né? Bom, eu começo a viajar, deixa eu voltar para o tema, né? Então, nós temos quais os obstáculos que me impedem de propagar o espiritismo no país que eu estou vivendo? Primeiro, não adianta eu só falar para as pessoas de espiritismo, eu tenho que trazer literatura. Então, se não tem literatura na tua língua, tenta ver como você resolver esse problema. Né? Vamos produzir livros espíritas. E nós temos que começar pela base, que é Kardec. Então, eu tenho que ter, no mínimo, os livros de Kardec traduzidos daquele idioma, estudar muito bem aquele livro e, com meu coração aberto, chamar pessoas para estudar aquilo juntos. Aí volto lá ao Dr. Guilherme. O estudio nos dá liberdade. Né? O estudo nos dá liberdade, nos une. Vai ter pessoas que não vão querer saber de nada do espiritismo. No real, aqui na Europa, acontece muito das pessoas procurarem as casas espíritas em busca do fenômeno, da comunicação com os entes queridos, querendo desenvolver a mediunidade para ganhar dinheiro, que é outra barreira que nós encontramos como espíritas conscientes, né? O espiritismo tem a prática mediúnica totalmente gratuita. Nossos cursos são totalmente gratuitos. Quando nós cobramos o quê? A comida que a gente vai servir para as pessoas, né? O aluguel, talvez, do local onde a gente teve que alugar, a gente racha para poder pagar. E o que sobrar, a gente economiza no máximo para ajudar o quê? No aluguel da nossa casa, nas despesas. O espírita é o único religioso da história que paga para servir. Nós pagamos da nossa vida, do nosso dinheiro para poder servir ao Consolador prometido. Então, isso é muito diferente de tudo que a humanidade concebeu até agora, porque ela estava acostumada a comprar as religiões, né? A beneficiar as religiões, a fazer essa barganha com Deus. E nós apresentamos uma ideia nova, né? Que para eles é muito difícil. E a gente vê que é um processo que vai durar gerações. Mas a gente às vezes fica ansioso, gostaria tanto que todo mundo soubesse o espiritismo. Então, vamos nos centrar no que está ao nosso alcance, não esmorecer jamais. O que está ao nosso alcance para que nós levemos essa mensagem redentora às pessoas dessa terra. Então, a gente, cada um no seu lugarzinho ali, que seja um amigo que a gente ajude, que a gente dê um consolo, você está divulgando. Aquele ser que ele perdeu e que está se sofrendo, porque aquela criança morreu em eternidade e deixou os pais desesperados. Vamos consolá-los. Essa é a melhor divulgação que pode existir. Vamos estender as mãos aos caídos. Né? Vamos levar essa ideia cristã rediviva, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ao máximo de pessoas que a gente for capaz de levar. Com cuidado, né? Para que a gente não seja muito... Quando nós entramos muito na vida das pessoas e queremos provar as coisas, tem que ser devagarzinho. Senão eles pensam que você é fanático, que você não pensa em outra coisa. Então tem que ser de uma forma serena, sem afligi-los. Veja como foi a sabedoria divina que buscou Kardec a isso. Então você tem que chegar dentro da concepção, inclusive está no livro dos médiuns, quando ele fala que há espíritos que estão lúcidos, mas que às vezes aprovam coisas dentro de um diálogo
que a espiritualidade superior sabe que não está correta. Por que eles fazem isso? Para não agredir aquelas consciências. Então a pessoa chega para você e diz: eu acredito que o sol é um Deus, né? Aí você não vai dizer para ele: olha, o sol não é um Deus, não, tá maluco? Que isso? O sol é um astro que aquece a terra, papapá. A pessoa acredita diferente. Então, aí eu falo: você acredita que o sol é um Deus? Por quê? Eu acredito diferente. Só isso. Sem agredir a consciência do outro, né? Então, chegar com a codificação, chegar com o espiritismo de uma forma muito leve para essas pessoas. E, principalmente, não pensar que os alemães não estão prontos. Eles estão prontos, eles estão precisando do nosso amor, do nosso carinho, de todo esse acolhimento que uma casa espírita é capaz de dar. Então a gente faz uma base, a espiritualidade vai confiando naquele grupo que está se esforçando para estudar juntos. Se não tem alemães, estuda os brasileiros. Se não tem a língua, se nem todos falam alemão, faz o grupo dos que falam alemão e o grupo que fala português, mas não deixa de amparar os brasileiros. Porque existem muitos locais que dizem assim: aqui não entra brasileiro, a gente só fala em alemão, ou a gente só fala em chinês, né? Aí o que acontece? Vêm as outras religiões e tomam espaço naquele país, porque o brasileiro, o português, está lá necessitado de amparo. Fora da caridade não há salvação, e a caridade não tem língua. Se você tiver numa casa uma pessoa que tem condições de dar aula em inglês, para pessoas que só falam inglês, dá em alemão, dá em português, dá em espanhol, que sejam uma ou duas pessoas, se houver a capacidade. Porque não adianta a gente também mergulhar numa quantidade enorme de atividades na casa espírita que vai sobrecarregar e tirar energia. Né? Tem que ser feito com amor e, acima de tudo, com muita alegria. Inclusive a reunião mediúnica. Para a reunião mediúnica tem que participar pessoas que estejam querendo fazer isso por amor e com alegria de servir. Né? E na Europa vai acontecer um boom, mas a gente precisa de literatura. Né? Porque o europeu, ele gosta de saber. Ele não é um crente à toa, ele vem de uma história de sofrimento religioso. Ele está saturado, né? Então nós temos que levar uma proposta nova, que é a proposta espírita. Mas tem que ter conhecimento. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: meu centro não vem ninguém, só nós, 3, 4. É porque estão se preparando, né? Tem lugares que é apenas um preparo. E daqui a pouco as coisas começam a ocorrer no momento que nós nos vemos mais imbuídos do estudo, do conhecimento. Aí nós nos preparamos para o serviço. Respondeu? Sim, muito obrigado. Toda a divulgação do Espiritismo, ela está muito ligada a como nós vivemos a nossa vida e como nós tratamos o nosso próximo. E como nós estendemos as mãos aos caídos. Então você vai atraindo para a casa espírita essas pessoas, elas vão vendo a seriedade, a honestidade daquele trabalho, e aquela casa passa a se tornar um oásis de paz para esses seres que estão buscando conhecimento, alimento espiritual e principalmente amor. Muito obrigado. Patrícia, contigo. Então, vamos dar continuidade. Eu gostaria de chamar a Bárbara Nunes. Bárbara? Sim, estou aqui. Você faz a pergunta, querida? Sim, obrigada, Paty. Primeiramente, boa noite, ou boa tarde, né, a todos. Boa noite, Bárbara. Gostaria de agradecer a Gorete, primeiramente, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou aprendendo bastante com as dúvidas aí de cada um. E minha pergunta é com relação à pneumatografia, ou escrita direta. Porque nos fenômenos mediúnicos nós estamos sempre acostumados a estudar essa influência, né, direta de perispírito, né, do fenômeno mediúnico,
Mas a escrita direta é um pouquinho diferente. E a minha dúvida seria se realmente é necessário o magnetismo, o animismo do médium, né? A presença ou a energia do médium para acontecer esse fenômeno. Então, você mandou um texto e eu tomei o cuidado de ler para ver que ele já está te explicando tudo isso, tá? Então, eu vou pegar aqui o texto que você mandou no Livro dos Médiuns, capítulo 12, item 149, e também da Revista Espírita de 1859. Agosto, Kardec explica. Ele próprio, o espírito, fabrica a matéria e os instrumentos. Então, se ele quer escrever, ele vai ter que fabricar a tinta, o papel e o lápis. Em geral, na pneumatografia, para facilitar a vida dos espíritos, nós já deixamos o papel pronto, sem lápis, sem caneta, sem nada. De que a Mister, tirando para isso os materiais preciosos do elemento primitivo universal. A gente sabe, quando a gente estuda espiritismo, que toda matéria tem um princípio básico, né? Até pouco tempo a ciência achava que a menor partícula de matéria era o quê? Era o átomo. Agora a gente já sabe, a gente já chegou além, né? O que gera o átomo? O que gerou o elétron? O que gerou o próton? Por que ele se une de tal ou tal forma para formar tal ou tal elemento? E o que tem por detrás disso? Aí, por detrás disso tudo, tá o que os espíritos explicaram em 1857, que é um elemento básico, cósmico, que tudo cria, que é o fluido universal. Né? Algumas pessoas chamam o fluido cósmico universal. Então, quando fala de cosmo, a gente já fala de uma coisa limitada, de um campo. Vamos falar fluido universal. É a base de tudo que existe palpável, visível e também invisível, né? Porque nós não vemos tudo que o fluido cria. Poucas pessoas têm condição de ver o mundo espiritual, as cidades que estão lá em cima das cidades, as cidades espirituais, as colônias, as diversas camadas ligadas à Terra, com os diversos níveis de espíritos diferentes. Então, ele tira desse fluido primitivo pela sua vontade. Nós vamos ver 3 coisas. Ele fabrica, ele tira os materiais preciosos do fluido universal pela ação da sua vontade. Então, a gente vai ver que no Livro dos Médiuns fala que a vontade não é nem um ser, né? É uma faculdade que só o espírito humano tem, faz parte da nossa humanidade. E é a faculdade mais poderosa que o ser humano tem, né? Segundo Leon Denis. Está acima até, eu diria, da fé, porque sem vontade a gente não tem fé. Tá? Então, a vontade, ela é a fé, e a fé é essa vontade veiculada para uma direção. A pneumatografia, como a gente fala, é um fenômeno que mediúnico. Se não fosse mediúnico, seria um fenômeno que anímico, né? Se é mediúnico, ele tem que passar, sempre está envolvido naquele fenômeno, um médium. No caso da pneumatografia, esteja o médium presente ou não. Porque eles podem, os espíritos, buscar a matéria que terá que ser doada pelo médium de forma inconsciente. Ele nem sabe que está doando aquilo, né? Então, a gente vai ver que na FEP, como você viu na FEP, tem na literatura que o ectoplasma é fornecido pelo médium. Então, é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno, existem fenômenos intelectuais e fenômenos materiais, né? Que a gente vê que são as materializações, e no caso a pneumatografia, ela está ligada um pouco à materialização. Porque apesar dele não materializar, no caso, não materializa o papel, ele materializa a tinta sem tirar de nenhuma caneta. Quando ele fala que ele não usa, ele usa o espírito, fabrica a matéria, os instrumentos, tirando para isso os materiais preciosos do elemento primitivo universal, pela força da sua vontade,
essa matéria sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Aí, quando você vai lá, São Luís, no Livro dos Médiuns, explica muito bem sobre essa vontade veiculada na materialização, que pode tanto ser uma materialização sutil, quanto pode ser até uma materialização palpável. Aí, a escrita, por exemplo, ela pode ficar no papel, se os espíritos quiserem, né? Tanto que ele dá o exemplo, São Luís, daquela caixinha de rapé, que eles podem fazer com sua potência, né, com sua vontade, o espírito pode fazer, inclusive, que se pegue naquela caixinha de rapé, que se sinta o cheiro do rapé e que lá dentro tem rapé. Foi materializado pelos espíritos com todas as suas nuances. Então, para os espíritos, quando eles aprendem a manipular a essência, que também um dia nós vamos aprender até como encarnados, tá? Que é o caso de Jesus. O que Jesus fazia? Como é que ele podia transformar água em vinho? Né? Como é que ele poderia, com tão poucos pães, alimentar tanta gente? Né? Então, tudo isso, eles chegam a um ápice de conhecimento, a um ápice de evolução, que é a pureza, que a matéria para eles é algo que eles moldam só com simples pensamento. Né? Então, eu não sei se com isso foi a tua pergunta. Como devemos entender esse fenômeno? Seria realmente necessária a influência da colaboração de um médium? Sim, não há fenômeno mediúnico sem médium. Tá? É impossível. Só há fenômeno mediúnico quando há participação voluntária ou involuntária de um médium. Tá? No caso da psicofonia, quando a participação é involuntária, é um desequilíbrio. Quando a participação de uma psicofonia, eu estou me colocando à disposição, é saudável. Mas é um desequilíbrio quando o espírito quer falar através de uma pessoa e ela deixa ele falar quando ele bem entende. Isso é um desequilíbrio. A mediunidade dentro da casa espírita, nas reuniões sérias, ela tem que ter o aspecto do conhecimento primeiro, depois do exercício, da experiência, que vai nos mostrar se realmente nós somos médios ou não, porque muitas pessoas pensam que vem, que houve, que isso, que aquilo, e quando vão para a reunião mediúnica percebem que não tinham mediunidade, né? Que era apenas alguma coisa para despertá-las, elas não têm mediunidade nenhuma. Mas não é por isso que não podem permanecer numa reunião mediúnica se são pessoas sérias, podem trazer um grande contributo de vibrações, de amor, de fé, de amparo para aquelas comunicações que ocorrerão e muitas vezes são grandes doadores de ectoplasma para muitos fenômenos que a gente vive nas reuniões mediúnicas. Deu para entender? Sim, sim. Tem alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Muito obrigada. Ficou bem claro agora. Tá? Inclusive, uma das formas de comunicação que esse senhor, que era o juiz do Supremo Tribunal da cidade de Zurique, na Suíça, Georg Sulzer, eu fiz um homepage para ele, junto com a amiga, em homenagem a tudo que ele fez. Uma das formas de comunicação que ele tinha com os espíritos era essa, a da pneumatografia. E ele se comunicava com a avó dele, que deixava para ele várias instruções. É isso. Então... Muito obrigada. Vou chamar então a Cássia. Cássia, por favor. Olá, Gorete. Boa noite, querida. Boa noite. Olha, minha pergunta ela é muito relacionada ao que, na verdade, você já respondeu várias vezes aqui hoje à noite, tá? Mas talvez você possa focalizar, então, nesse assunto, porque a gente tem vários grupos de estudo e, às vezes, ocorre uma resposta que até me assombra. Então, eu gostaria de fazer a pergunta que se chama: o que acontece comigo quando eu começo a estudar ou a frequentar um grupo de estudos do meu centro espírita? Quais são os perigos? Tem perigo? Existe perigo? Não tem perigo nenhum. Ao contrário, né? O que pode ocorrer é que muita gente tem aquela
falou em espiritismo, todo mundo fica pensando em fantasma, né? Então tem que tirar isso da cabeça. Espiritismo não é ir na casa espírita para encontrar com fantasma. Espiritismo é para a gente ir numa escola onde nós vamos aprender muito sobre a vida e na vida em plenitude entre os dois mundos. Nós vamos estar muito mais aptos a enfrentar as dificuldades da existência. Nós vamos estar esclarecidos e preparados para quando houverem situações na nossa vida que fogem ao nosso controle. Espiritismo, eu acho assim, é uma escola de vida. O que acontece é que muita gente, depois que eu comecei na casa espírita, aconteceu isso, mas já acontecia antes, nunca deu valor. Mas porque começou a ir para a casa espírita, fica observando demais uma coisa e outra. Sempre aconteceu. Agora, às vezes, assim como instalar um evangelho no lar, a resistência dos nossos amigos espirituais, para não dizer inimigos, que não desejam o nosso progresso, que não desejam a nossa libertação, que não desejam que nós sejamos pessoas mais felizes. Então, eles começam a armar situações e dificuldades para que a gente não vá. Tá um calor tão grande. Não vou hoje no centro, não. É tão chato sentar lá e ficar estudando. Olha, aí o obstáculo não é o espírito, é você mesmo que não quer ir, né? Perigo nenhum. Perigo é a gente viver de forma inconsciente. Perigo é nós vivermos de forma desinformada. Perigo é a gente não querer conhecer as coisas. Porque quando você conhece, primeiro você vence os medos, né? Você sabe que se você tem o conhecimento do mundo espiritual, se você sabe como se proteger dos ataques que são inevitáveis, toda a humanidade terrena sofre ataques espirituais. Indo ou não indo para a casa espírita, não é o fato de começar a frequentar um grupo que vai me fazer correr risco, não. Você atrai os problemas para você. E quando você se esclarece, você vai saber por que você está atraindo. Você é um ser que vibra, né? A sua consciência. E a sua consciência, ela vai atrair para você as experiências necessárias ao teu progresso espiritual. E se você está indo frequentar um grupo de estudos, persevere. Porque vai ter muitos espíritos. Isso não é o perigo. Os espíritos querem que você caia no perigo. Por isso eles colocam os obstáculos. Eles não querem o teu progresso e vão fazer com que situações meio difíceis ocorram para que você não vá na casa espírita, no grupo espírita, no estudo espírita. Então, vença essa dificuldade, bata teu pé e bote Jesus na sua frente. Você tem que desenvolver dentro de você sua fé e sua coragem. Um homem sem fé e sem coragem é um homem derrotado. Então, nós temos que ter muita fé e muita coragem para enfrentar a nossa existência e sairmos dela melhores do que quando aqui entramos. Deu para entender? Quais os perigos? Nenhum. A pergunta era, quais os perigos? Nenhum. Ao contrário, você vai se livrar de muitos perigos. Porque a sua conduta vai mudar, a sua vibração vai mudar e haverá, por certo, através dos teus esforços, um desligamento daqueles perseguidores, daqueles espíritos que nós damos o nome técnico de obsessores, que são as pessoas a quem nós devemos muito e que nós vamos ter a bênção de poder reparar e a bênção de ter o conhecimento de como fazer isso, né? Eu vou enganchar uma curva, desculpa, Patrícia. Eles podem aprender também nos cursos espíritas? Sem dúvida, sem dúvida. Eles podem se melhorar também? Olha, para você saber, na nossa casa espírita está com 22 anos, mas 6 anos eu trabalhei em outra casa espírita, mas quando eu comecei com os livros, eu pensei que eu ia desencarnar. Não era Edicei ainda, tem uma informação, inclusive, um pouquinho errada aí, que eu estive na Edicei somente há 9 ou 10 anos. A Edicei foi fundada em 2008, 12 anos. Então, antes eu já estava buscando resolver os problemas dos livros, com uma loucura de traduzir os livros. Eu não posso traduzir, mas procurando uma forma de traduzir. Então, eu pensava, vou desencarnar de tanta
pressão espiritual, porque a gente sofre pressão espiritual. Quando você acende uma luz, sempre vai vir insetos. Então, minha ideia era tão forte, minha obsessão saudável, né? Minha paixão para ver se eu conseguia esses livros em alemão era tão grande que havia pressões. Quando eu vi, aí apareciam as ameaças na reunião mediúnica. E muitos desses que há 22 anos atrás nos ameaçavam, nos perseguiam, desde 2008, quando nós recebemos o primeiro carregamento de Nosso Lar em alemão, na Suíça, eles mudaram de ideia e protegem a obra. Uma pleiade de inimigos da obra são hoje protetores da obra de Kardec, protetores do Espiritismo. Então, é transformar o inimigo em um amigo, dando amor, né? Eles não sabiam ainda o que eles aprenderam depois com os grupos de estudo, com aquelas obras, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estão se esclarecendo e hoje se juntando a nós. Então, nós estamos, sem querer, construindo uma era nova nas casas espíritas. Toda casa espírita está cumprindo uma missão muito importante para a humanidade. Por menorzinha que ela seja, aliás, quanto menor, mais gostoso é, né? Mais aconchegante é, mais família é, né? Então, que a gente valorize não o número, a quantidade de pessoas que estão ali naquele curso, e sim aqueles que estão com vontade de aprender. E muitas vezes vêm acompanhados de muitos espíritos, seus próprios obsessores, que ali são esclarecidos. Quando não entram, são esclarecidos do lado de fora, com outros grupos de espíritos que os consolam, que os acolhem com amor e que os ajudam a mudar de ideia. Muitas vezes nós não temos essa capacidade, né? Obrigada, viu? Boa tarde. Estou sim, Patrícia. Por gentileza, muito prazer em conhecê-la, viu? Estou adorando seus comentários. Por gentileza, Patrícia, você pode escolher e pode fazer uma delas. Qualquer uma vai me deixar feliz. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Eu vou fechar os olhos, vou pegar a número 2. Temos conhecimento. Obrigada. De nada, querida. Temos conhecimento através de Emmanuel que o espírito, depois de sua última encarnação, torna-se espírito bem-aventurado, espírito puro. Pergunta: diante da nossa ignorância ou não aceitação, como entender o processo evolutivo? Rose, né? Rose, como que a gente pode entender uma coisa? Vamos estudar, vamos nos aprofundar nela. A espiritualidade nos mostra a evolução da nossa alma. A ciência, a antropologia, a geologia, os pesquisadores, os arqueólogos, mostram a evolução dos nossos corpos, a evolução da Terra, que já dá para a gente ter uma noção, né? Nós saímos há pouco tempo das ideias primitivas da criação do homem sobre a Terra, né? Que era Adão e Eva, que aliás é uma alegoria, é uma fábula muito bonita, que nela se contém sim uma ideia, vamos dizer até mitológica da criação e do que aconteceu com a chegada dos primeiros seres humanos na Terra, né? Os espíritos nos dizem que, como nós somos filhos de Deus, e Deus não privilegia nenhuma criatura, todos somos criados do mesmo ponto de partida, né? Traçamos o mesmo trajeto, né? Simples e ignorantes. Nós começamos aí. Uma das maiores provas da evolução e do processo evolutivo, basta você olhar a diversidade de criaturas humanas, a diversidade de postura dos seres humanos da Terra, a diversidade de formas diferentes de interpretar as coisas, né? De sentir as coisas, a diversidade de pessoas tão boas e no meio tão perversas, às vezes, outras tão perversas, né? Nisso a gente vai pensar, mas por que isso?
primeiro, é uma prova da reencarnação. E segundo, é uma prova do processo evolutivo, que é individual e que afeta as coletividades, né? Então, o processo evolutivo da criatura humana, segundo os espíritos, eles dizem que fomos criados simples e ignorantes e temos que chegar ao aperfeiçoamento máximo. Porque a perfeição plena, só Deus, e não pode ter dois deuses, né? Então, nós chegamos até o estado máximo de perfeição que uma criatura humana consegue atingir. Nós estamos aqui na Terra vivendo uma encarnação agora, estamos fazendo o nosso processo evolutivo. É uma fatalidade, não tem para onde fugir. O caminho é infinito. Para a gente ter uma ideia da loucura, nós vamos ter que aprender tudo, saber tudo. Olha só, aprender tudo, saber tudo e sermos bons no máximo que existe de possibilidade, né? Moral e intelectualmente. É o máximo. Ou seja, chegar a um estado do Cristo, como Jesus se tornou. Por isso ele diz que nós somos deuses, com D minúsculo. Porque todos nós temos faculdades dentro de nós para serem desenvolvidas. Só que a preguiça que não deixa, né? Então, nós estamos nesse processo e o ápice, que seria a angelitude, a pureza, né? Nos tornaremos espíritos puros, espíritos bem-aventurados, é quando nós tudo soubermos e tudo amarmos, né? E o caminho é o mesmo para todo mundo, mas uns chegam mais rápido, outros mais devagar, e outros ainda ficam parados, né? Porque Deus, às vezes, dá uns empurrõezinhos na nossa evolução, no processo evolutivo de cada um. Aí você vai ver uma passagem do Evangelho que fala sobre o aguilhão da dor. Quando a gente fica muito parado, sem progresso espiritual, Deus nos proporciona um aguilhão da dor. O aguilhão é um pedaço, é um cabo que na ponta tem um gancho, uma seta para empurrar o gado para frente. Vai mexendo, vai doendo no gado para ele poder andar quando ele está bravo e não quer sair do lugar. E Deus tem o aguilhão da dor para nos empurrar para frente. Então, toda vez que a dor nos visita, vamos lembrar disso, gente. É que eu estava muito parado. Eu tenho que aprender alguma coisa a mais. E se eu não aprendo pelo amor, eu vou aprender pela dor. Então, aquele convite sagrado nas horas dos testemunhos, nas horas das dificuldades, é para que a gente aprenda a sair desta dor de uma forma que levemos conosco a mensagem que ela trouxe para o nosso futuro. Porque toda vez que nós estamos sofrendo, nós estamos fazendo um aprendizado que lá na frente vai ajudar outra pessoa que está lá atrás passando pela mesma coisa. E a gente já sabe a solução. A gente já sabe que aquilo acaba. A gente sabe que sofrimento não tem fim. Eu não sei se com isso... Agora, se você falar, eu não aceito a evolução, aí ninguém pode fazer nada. É a mensagem lógica, é a mensagem clara dada por todos os espíritos nobres, benfeitores da humanidade. Que nós nascemos simples e ignorantes e evoluiremos até o estado de pureza máximo. E a gente está se purificando a cada encarnação. Não percamos essa oportunidade, porque nós temos muito ainda para fazer dentro de nós, né? E ter consciência que não é numa vida só, é impossível numa vida só a gente se purificar. Nem em centenas de vidas, são milhares de anos para que a gente consiga vencer esses monstros que a gente carrega dentro de nós. E ter o conhecimento, porque não basta ser bom, temos que ter conhecimento das coisas. Por isso que é o desenvolvimento intelectual e o moral. E às vezes vem o intelectual primeiro para depois vir o moral, né? Que é mais difícil. Nós vemos grandes homens de ciências que não têm uma postura moral equilibrada. Então, o espírito puro, ele já tudo sabe e tudo ama. Respondi, Rose?
Deu para entender? Maravilhosamente bem. Didática então bora e evoluir. vocabulário. Bora evoluir. Maravilhoso. Com certeza. Eu quero o máximo que eu puder nessa encarnação. Só tem um caminho, viu? Eu tô indo nele. Estou vendo que vocês também. Estou surpreendida de ver a integração de vocês aí. Nós estamos agradecidos a Jesus por estarmos unidos pelos corações, né?